yo ho, coco yo ho. A velho goiumbu, tataya leva. Hey! Conta a história que antes da chegada dos europeus à América, havia aproximadamente 100 milhões de índios no continente. Só no Brasil, estima-se que eram 5 milhões de nativos que viviam há séculos, mesmo antes do descobrimento pelos portugueses. Mas com as guerras e avanços, segundo o censo de 2010, restam apenas 817 mil índios em território brasileiro, representando cerca de 0,26% da população. Calcula-se que sejam 200 etnias divididas em reservas demarcadas que vivem protegidas pelo governo federal. Naquele tempo, o jagunço andava caçando, e quando Pedro Álvares Cabral entrou no Brasil, ele disse que ele descobriu o Brasil, mas não, tudo é mentira. Em 2000, quando ele foi para Brasília fazer um debate, ele entrou na casa do índio, invadiu. Em nossa região viviam os índios Xoclém, pertencentes ao grupo G. Também eram chamados de bugres ou botocudos, como eram popularmente conhecidos por utilizarem um botoque no lábio inferior. Eram nômades e viviam da caça, pesca e coleta de frutos silvestres, utilizando apenas arcos, flechas e lanças. Para eles, a melhor época do ano era de março a maio, período de abundância do pinhão. O índio come junto numa panela só. Ele caça, colhe, abelha, tudo. Cada um fica 2, 3, 4 dias comendo aquilo, né? Junto. Lá no mato, né? A partir de 1830, com o início da colonização e a abertura da estrada que ligava o Rio Grande do Sul a São Paulo, iniciaram-se os conflitos entre brancos e indígenas, onde ambos os lados sentiam-se ameaçados com a presença alheia. As batalhas entre colonos e indígenas resultaram em inúmeras mortes, a maior parte do povo indígena, por não portar armas tão potentes quanto as dos brancos. O índio ele tinha mais medo de espingarda que outra coisa. Pacificador, um é meu tio, ele nunca usou espingarda até o fim dele, sempre usava o arco dele. O que restou da comunidade indígena, sentindo-se ainda muito acuada, estabeleceu acampamento às margens do rio Itajaí Norte, no Vale do Itajaí. Existia essa primeira aldeia, porque nessa primeira aldeia era denominada Duque de Caxias, né? Então, ali os índios, nessa época ainda, eles faziam tudo coletivamente, né? Comiam em coletividade, tudo era, se matava uma caça, todos comiam juntos, chamavam, né, o pessoal para vir ali, para comer tudo junto, se matasse 2 passarinhos, 3, 10, né, então todo mundo comia isso junto. Outro dia eles iam buscar mais, né, se hoje ia um caçador, amanhã ia outro. Então eles faziam tudo isso junto, o peixe, toda a comida, né, deles era tudo em coletividade. Em 1910 foi criado o SPI, Serviço de Proteção ao Índio, que tinha como principal intuito pacificar e protegê-los. A partir daí, aconteceram várias tentativas frustradas de atrair os índios para a pacificação. Mas por volta de 1912, Eduardo de Lima e Silva Orhan, que ficou conhecido como o Grande Pacificador Branco, assumiu a tarefa. O primeiro contato com os índios aconteceu em 22 de setembro de 1914. Foi a partir deste momento que começou a se estabelecer a Reserva Laclanô, nos municípios de José Boatê, Doutor Pedrinho, Itaiópolis e Vitor Meireles. Eduardo, meu pai, foi pacificado em 1914, né? Ele trouxe para fora, já veio antropólogo, já veio professor junto, para cumprir que o governo lá do africano diz para eles aqui, vocês não procurem de matar os índios, procurem tirar eles para fora, dele nós vamos fazer as leis. Quem tirou isso para fora foi Eduardo. Em 1972, iniciou a construção da Barragem Norte.
localizada no município de José Boatê, com capacidade para conter mais de 300 milhões de metros cúbicos de água. O intuito era proteger e controlar as periódicas enchentes no Vale do Itajaí. Mas durante o primeiro período de chuvas, em 1982, houve o fechamento das comportas para controlar a vazão da água e a aldeia, instituída às margens do rio, foi inundada, perdendo roças, animais e casas. Então, nessa única aldeia, moravam toda a família ali. Essa aldeia era antes da construção da barragem. Morávamos à beira do rio, onde tinha terra de planta, tinha frutas nativas, né? Era uma terra boa, onde se fazia plantação e tudo mais, né? O rio, onde eles pescavam, os índios pescavam, as crianças nadavam, tudo ali, né? O rio era onde eles tiravam a alimentação deles. E as crianças pescavam, viviam da fruta, né? Que tinham à beira do rio, na mata ali também, que era tudo ali mesmo. A barragem foi triste mesmo. A barragem foi triste. Judiou muito do índio. Tá? Por que tem índios aqui? Aqui no Bugio, aqui é Bugio, né? Então aí os índios correram. Quando a enchente deu, né? Aí veio a enchente. Chegou até assim na minha porta, a água. Aí quando deu aquilo lá, aí meu velho trouxe nós embora pra cá. Pra nós ficar por aqui, né? Aqui na serra, né? Que é serra. Então ficou. Eu deixei lá a minha morada. A minha casa ficou lá. Mas foi triste. Daí eu tinha um vizinho assim, a minha, assim, vizinha que morava assim perto de mim. A criação dele tinha muito, né? Mas tudo foi água abaixo. Ovo, galinha, pato, tudo ia embora. Neste momento, a primeira aldeia dividiu-se, formando 8 aldeias, sendo Palmeira, Toldo, Sede, Pavão e Plipatol, localizadas no município de José Boatê. Figueira e Coqueiro, em Vitor Meireles, e a aldeia Bugio, que divide seu território entre os municípios de José Boatê e Doutor Pedrinho. Mas antes de morar aqui, morava numa aldeia que fica longe daqui, descendo a serra aqui, até ela ficar longe daqui. Então, ali era uma única aldeia onde eu morava. Morava com meus pais ali. E desde eu nasci com a construção da barragem, então formou-se 8 aldeias. Com a aldeia Bugio, né, formou 8 aldeias. Por que formou 8 aldeias? Porque assim que foi construída a barragem, então ela trouxe prejuízo para os índios que moravam ali nessa única aldeia. Acabou com a terra de plantação deles, quando deu a primeira enchente foi em 82, a primeira enchente que deu. Cobriu todas as casas dos índios, levou criação que eles tinham, roças, estragou tudo, levou tudo, a água levou tudo. Então, como eles não tinham onde morar, começaram a subir as taipas, né? Barrancos. Então, assim foi se criando as aldeias. Uns vieram para cá, para a aldeia Bugio, outros, né, para a aldeia Toldo, que agora é a aldeia Toldo, a aldeia Coqueiro, a aldeia Figueira, a aldeia Palmeirinha, a aldeia Barragem, a aldeia Pavão, a aldeia Sede, né? A reserva conta hoje com cerca de 2.500 habitantes.
caigangues, guaranis e, em maior quantidade, xoclém, a maior parte moradores da aldeia Bugio. Pediu para o cacique escolher o lugar para pôr a Safia da Funai, aqui onde o cacique escolheu. Foi no ano de 1979, foi mês de junho, foi feita reunião para escolher o lugar. Aí, por causa da enchente da barragem, que deu enchente que cobriu, a minha casa ficou inteira debaixo da casa, da água. Com não sei quantas casas. Daí a FUNAI então pediu que levantasse a chefia da FUNAI. Daí foi escolhido. Foi escolhido. Foi escolhido 1, 2, 3, 4, 5 lugares. Os 5 lugares é aqui. Então foi feito o tipo de eleição para escolher o lugar. Daí o local que ganhou foi o Bugio. Foi em 1979. Os moradores da aldeia Bugio ainda preservam o costume de manter um líder, o representante da comunidade, chamado por eles de cacique. O cacique, que pode ser homem ou mulher, é eleito por voto direto. Indígenas com 15 anos completos já podem votar. Tenho 32 anos agora e sou cacique agora há 2 anos já, né? E eu tenho o cacicado, ele na verdade é uma representação da comunidade, né? A partir da década de 40, houve uma grande perda cultural com a entrada de escolas não indígenas e igrejas. Nesse período, a cultura sofreu muito com a influência externa. Quando começou o período de escolarização na TI Laclanon, no tempo era uma aldeia só, né? Então teve um professor que os índios intitularam ele de maestro, né? Professor. E nos livros não tem isso, mas os indígenas próprios contam que eles eram proibidos de falar a língua mãe. E quando falavam a língua mãe, eles eram repreendidos. Por isso, se deu nesse processo aí de intervalo de tempo aí, se houve uma perca da língua materna, né? Quanto à questão cultural, questão cultural e religião na TI Laclanon, ela teve um processo bastante, ao mesmo tempo, revolucionário e por outra parte, se houve uma perca da cultura. Em se tratando de religião, assim como em todos os povos, né, a religião trata alguns preceitos culturais como pecado, né, e imputa como um pecado. E isso também interferiu na comunidade Laclanon Xoclém, onde os indígenas deixaram, por exemplo, de fazer a dança do casamento, deixaram também de fazer a dança do mon, que é uma bebida tradicional, deixaram também de fazer a dança do período de furar os lábios, e isso veio se perdendo devido à religião, né? Por um outro lado, a religião beneficiou essa comunidade por conta do contato com o não indígena, onde eles davam muita bebida alcoólica para os indígenas, e os indígenas, naquela fase de transição, de contato e de coisas novas, acabaram partindo para o alcoolismo. E a religião veio e tirou eles desse fato, né? E acabou, por esse lado, a religião beneficiou a comunidade. A cultura hoje ela está num processo de transformação ainda, né? Porque se a gente não fizer esse trabalho, ela pode se tornar uma cultura que na verdade nunca existiu, até uma mistura, né? Uma mistura de culturas, e do Xoclém mesmo pode ser extinta, né?
É o que vem, a gente já prevê isso, que olha, o máximo, uns 30 anos, a gente já prevê que a língua pode ser extinta. Né? A gente até nos trabalhos acadêmicos, a gente esteve fazendo pesquisa, assim, com a nossa comunidade mesmo, a gente percebeu que isso pode acontecer, né? A implantação de escolas indígenas na aldeia foi uma forma de regredir esse processo de degradação cultural. A partir daí, os alunos passaram a estudar, além da grade regular, também a cultura, artesanato e a língua indígena. Da educação que a gente fala, são pessoas assim, hoje mais jovens que vê a situação como a questão da língua, né? Ter essa visão de como fazer para elaborar o projeto para não ser extinta a nossa cultura, né? Língua e outros, né? Para não ser extinta. Então, as pessoas mais novas é que estão tendo essa visão, né? E as pessoas mais velhas, elas têm essa visão, mas não sabem como fazer. Ferramentas que nos auxiliou na recuperação da língua e que o pessoal voltasse a falar foi a música, né? Foi a música. E nós aqui na aldeia Bugio, descobrimos na música uma ferramenta que a gente conseguiu levar para a escola, que foi a música, o teatro, né? E de uma forma dinâmica, onde a gente conseguiu envolver toda a comunidade com a música, com o teatro. E dessa forma nós trabalhamos na escola, a língua mãe. Hoje nós queremos que as nossas crianças aprendam isso, a coletividade, como era a convivência do índio Xoclen no passado. Então isso a gente está trazendo para eles, quando fizemos o trabalho na escola, com as crianças a gente traz a comunidade, né, para comer junto ali, com as crianças a gente faz aquela comida típica, né, para eles estar comendo junto, para que nós nós não venhamos esquecer, né, a nossa cultura, os nossos usos e costumes, né, que seria o nosso costume de comer junto, e se a gente não fizer assim, vai esquecer, né. O Espaço Cultural desenvolve projetos junto à escola para o desenvolvimento cultural dos moradores e incentiva a prática do turismo na aldeia. Aqui é o Centro Cultural da aldeia Bugio, né? A Reserva Indígena de Birama de Santa Catarina. Aqui funciona o nosso espaço para a gente executar aula de música, executar as aulas da cultura, da língua, e principalmente a gente tem uma trilha ecológica que tem uma extensão de 1.800 metros, que está à disposição de todos os visitantes de qualquer lugar do Brasil e do mundo, se possível. E também temos uma casa, um memorial, né, que a gente vai mostrar agora. O memorial, ele fala a respeito de toda a trajetória do povo Xoclen, da onde, a partir de que alguém passou a contar, no caso foi estudado. E nesse memorial a gente encontra uma boa parte daquilo que talvez seja parte, quer dizer, que com certeza seja parte da história do povo Xoclen. Muitos dos costumes indígenas se perderam com o tempo, mas o aprendizado permanece, sendo passado de geração a geração. Aprendi da minha mãe. A minha mãe não é desses índios aqui. A mãe é de lá, lá do Pucarana. É lá do Pucarana, minha mãe. E lá que ela veio, né? Veio aqui para tirar os outros índios que ficaram no mato. Aí ela veio aqui. Que ela sabia falar também, né? Então ela ensinava eles, chamava eles assim, eles iam vindo. Aí a minha mãe falou a parteira, ela ensinou eu. Ela ensinou eu, assim, parteira, né? Aí eu tirava assim, mão mesmo, sabe? Não é igual o médico, assim. Eu cheguei até a mostrar um índio aí. Um índio casado com uma índia, né? Aí ele pediu pra mim, assim como vocês querem saber, né? Aí ele pediu pra mim, para o parente meu. Aí ele pediu pra mim ensinar ele. Para quando ele sair desse lugar, lá ele pode ajudar a atender o índio. Porque já ficou difícil já. Daí eu ensinei ele, esse índio.
Eu ensinei ele. O artesanato ainda está muito ligado à cultura deste povo, que utiliza elementos da natureza para confeccionar objetos e utensílios. O que é aprendido com os ancestrais, antes para uso diário, hoje é utilizado como fonte de renda para diversas famílias indígenas. Eu faço artesanato, esse aqui, ó. Esse aqui, balaia, balaicinha, balainha, né? Esse aqui para botar o material. Esse aqui, ó, colocar esse aqui é o material, né? Esse aqui a gente tira lá no mato, esse aqui. Tudo esse material que a gente tira lá no mato. E para colocar que a gente faz esse cesto aqui, ó. Tá. Eu aprendi por causa do meu pai. Meu pai, ele veio lá do mato, né? Pequeno, assim, de certo tamanho, disse aí, dizem que, né? Aí depois, quando ele cresceu aqui fora, que ele aprendeu junto com o vô dele. O pai dele, né? Mas eu aprendi mais com a minha avó também. E tempo atrás ela usava, né? Ela, quando eu era pequena, diz ela que ela carregava eu aqui, ó, dentro desse aqui, ó, esse bebê carona, né? Isso aqui a gente chama de bebê carona, para carregar criança, assim. Porque os brancos lá de fora chegam, eles compram, né? Mas o colar, esse aqui, ó, vende tudo, né? A tradição e o respeito ao espírito da natureza permanece vivo nos moradores da aldeia. Ele faz parte do ensinamento das famílias. A gente vai cortar alguma erva no mato para fazer o nosso chá, né, os chás caseiros. Não é qualquer um que vai tirar essa erva e também não pode ser preparado por qualquer um. Tem uma pessoa específica que vai fazer esse remédio. E quando a gente vai, essa pessoa vai lá na mata para tirar, vem aqui para tirar, por exemplo, essa madeira aqui, eu tenho que conversar com ela, não é chegar aqui e simplesmente cortar ela, porque eu estou destruindo totalmente a natureza. E nós não fazemos isso com a natureza. Então o que nós conversamos com ela? Nós conversamos o porquê daquilo, o porquê que nós estamos tirando. Né? É minha mãe que está precisando, minha avó que está precisando. Então eu vou tirar, mas só vou tirar um pouco. E nunca, até isso é ensinado, né, passado de geração, nunca tirar tudo. Nunca. Né? Sempre tirar o necessário. Somente o necessário. Aí dessa forma a natureza sempre vai ter para nos dar. É isso que nós sempre também falamos na escola, é um ensinamento da minha avó, da minha bisavó, né, da minha mãe. Então a gente cuida bastante com isso, não podemos expulsar o espírito da natureza. A gastronomia era simples, eles utilizavam da caça e pesca para subsistência. É assim, eles fazem comida na taquara, tal. Não come só, não faz comida. Vindo lá no mato, ele cozinha a carne bem cozido. Ele não come de qualquer jeito, não. Ele tem aquela... o temor dele. O temor se diz, ele não come carne meio mal assada, não. Temor. Então tudo isso ele tem. Então ele tem a questão de andar no mato, tem o pajé dele, tem a oração dele, ele adora alguma coisa, né? Não é qualquer caça que eles comem, não. Não. Esse negócio de passarinho, macuco, não sei se você deve saber, né? Igual assim que nem jaó. Eles não comem, porque eles têm a espírito daquele passarinho invoca neles. Bugio invoca no espírito. Após o primeiro contato, até mesmo o mo, tradicional bebida indígena, chegou a ser proibida. E a bebida teve um período que ela nem era mais feita, né? Até porque o povo, depois do contato ali, foi falado que isso não podia mais fazer. Eles usavam a bebida também para chamar espíritos, que eles falavam com a natureza.
Então, eles foram proibidos até mesmo, além de falar, proibidos de falar o idioma, eles também foram proibidos de produzirem o mo, que é a bebida típica, a tradicional nossa. Então, por muitos anos não foi feito. E faz uns 15 anos, então, que a gente começou a ter o hábito de fazer novamente a bebida, no entanto, que é ensinado na escola, de como se faz. A gente tem toda uma forma de trabalhar dentro da sala de aula com esses temas. Bebida típica, alimentação típica e tradicional. Toda a nossa história também tem uma forma de ser trabalhado lá dentro da sala de aula. A língua-mãe ainda é a ferramenta cultural mais utilizada pela população indígena. Isso hoje é somente a língua, diariamente. Isso é coisa diária, né? Mas do artesanato é mais para exposição, tem alguns para vendas e outros para manter, até para não esquecer, né? Ensinar os filhos, para não esquecer, para não se extinta mesmo, né? O artesanato, né? Nós temos uma comida típica também que a gente faz. Isso também não é diário, mas só que assim, é mais para o pessoal de visitante, mais para trabalhos assim, para escolares, até para mostrar para os alunos, né? Para os nossos próprios alunos, até porque eles desconhecem ainda, né? Tem muitos alunos que desconhecem, então a gente procura fazer. Isso que a gente, isso é mais. Aí o que a gente utiliza também, isso não também, isso então assim, são as ervas medicinais, chás, esses aí, né? E isso ali, né? Mas mais do que isso, acho que diariamente só utilizamos a língua mesmo. Apesar do tempo, do sofrimento e das inúmeras perdas culturais, o que ainda se vê nos olhos deste povo é a vontade imensa de viver como seus ancestrais.